Danny Holt acordava com cheiro de gasolina e café queimado. Ex-militar, agora recuperador de veículos, ele vivia uma vida simples com sua filha Molly, de 10 anos. Cada manhã era igual, deixá-la na escola antes de partir para mais um dia de trabalho perigoso. Mas hoje seria diferente. O sol da Califórnia refletia no BMW preto que ele fora contratado para recuperar, um carro que escondia mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. As mãos calejadas de Danny percorreram o volante do BMW. Algo não estava certo. A documentação não batia. As placas pareciam adulteradas. Enquanto dirigia o veículo para o pátio da South Repo, ele não sabia que transportava uma carga que valia mais que sua vida. Chocolates belgas que escondiam componentes nucleares. O cheiro de morte pairou sobre a South Repo quando Danny retornou do almoço. 7 corpos de seus companheiros jaziam no chão de concreto, o sangue ainda escorrendo entre as ferramentas. Tony, seu amigo de anos, estava com os olhos arregalados para o teto, uma expressão de surpresa eterna congelada em seu rosto. 2 homens vestidos como policiais apareceram, mas seus olhos frios denunciavam a verdade. Eles não estavam ali para investigar, estavam caçando. Quando Danny questionou sobre o BMW, as armas foram sacadas. O som dos disparos ecoou no galpão vazio enquanto ele corria por sua vida. O coração de Danny gelou quando viu a casa vazia. A babá substitua, Lisa, estava morta na cozinha e Molly havia desaparecido. Seu mundo desabou quando o telefone tocou. Quer ver sua filha viva? Traga o que pegou no BMW. Perseguido pela polícia e pelos homens de Wise, Danny se tornou um fugitivo em sua própria cidade. Cada esquina escondia perigo. Cada rosto podia ser do inimigo. Com a ajuda de Shannon, uma professora involuntariamente envolvida, ele começou sua busca desesperada. A luz fraca do barraco abandonado dançava sobre as embalagens de chocolate belga. Com dedos trêmulos, Danny partiu uma das barras ao meio. Em vez de avelãs ou caramelos, o que surgiu foram componentes eletrônicos miniaturizados e um pó metálico que brilhava sob a luz da lanterna. Deus do céu! Sussurrou Shannon, recuando instintivamente. Danny sentiu o peso da descoberta como um soco no estômago. Aqueles não eram doces, eram dispositivos nucleares portáteis, disfarçados para contrabando internacional. Cada chocolate representava milhares de mortes em potencial. O estacionamento do shopping abandonado estava envolto em sombras profundas, com a chuva fina criando halos ao redor das luzes quebradas. Danny encostou-se contra a parede úmida, sua respiração formando nuvens de vapor no ar gelado. Quando Wise emergiu das trevas, seu sobretudo negro parecia absorver toda a luz restante. Onde estão os chocolates? Recuperador. Sua voz era suave como seda, mas os olhos brilhavam com a frieza de um assassino profissional. Danny sentiu cada músculo tensionar, sabendo que o movimento errado significaria o fim para Molly. O armazém da zona industrial exalava óleo queimado e decadência. Quando Danny finalmente avistou Molly amarrada a uma cadeira de metal, seu coração parou por um instante. Ela estava pálida, com marcas roxas nos braços, mas seus olhos mantinham uma centelha de desafio que encheu Danny de orgulho doloroso. Wise deu um passo à frente, o sorriso triunfante de um homem que acredita ter vencido. Foi então que os anos de treinamento das forças especiais tomaram conta de Danny, cada movimento fluindo como coreografia mortal, cada golpe calculado com precisão cirúrgica. O cano da pistola pressionava a têmpora de Molly, deixando uma marca vermelha na pele pálida. Danny segurava a mala com os chocolates nucleares, sentindo o peso moral esmagador. Entregue ou veja a cabecinha dela explodir, sussurrou Wise com doçura venenosa. Os olhos de Molly encontraram os de seu pai, e naquele instante de silêncio absoluto, uma compreensão passou entre eles. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente, preferindo a morte a ser responsável por milhares de mortes. A decisão dilacerou a alma de Danny, mas sua resposta veio com clareza aterradora. Quando Danny estendeu os chocolates falsificados, suas mãos estavam surpreendentemente firmes. Wise pegou as barras com cuidado de um ourives, mas assim que seus dedos tocaram nas embalagens adulteradas, seu rosto se transformou em uma máscara de fúria pura. Você trocou eles, rugiu, enquanto arremessava os chocolates falsos contra a parede. Danny já estava em movimento, seu corpo projetando-se como uma mola liberada, cada instante dos últimos dias de angústia transformando-se em força bruta.
O armazém transformou-se em um inferno de aço retorcido e vidro estilhaçado. Danny usou uma chave inglesa como extensão de seus punhos, cada golpe ecoando com o som de metal contra osso. Quando Wise apontou a arma para Molly, o mundo desacelerou até parar. Danny podia ver cada detalhe. O dedo encurvando no gatilho, os olhos de Molly se arregalando, as partículas de poeira dançando nos raios de luz que penetravam pelas frestas. Seu salto foi puro instinto, um ato de amor transformado em movimento físico. Homens vestidos com ternos impecáveis surgiram das sombras como aparições, suas silhuetas cortando a penumbra do armazém. Agência Central de Inteligência, anunciou o líder, sua voz tão lisa quanto seu traje. Eles cercaram a cena com eficiência mortal, suas armas não apontadas para Wise, mas para Danny e Molly. O equilíbrio geopolítico é frágil, explicou o agente, enquanto seus companheiros recolhiam os componentes nucleares. Às vezes, famílias são danos colaterais necessários. A verdade atingiu Danny com a força de um trem em alta velocidade. O governo não estava tentando impedir o contrabando nuclear. Estava orquestrando, usando países do Oriente Médio como peões em um jogo de xadrez global. Seu próprio país havia permitido que Molly fosse sequestrada, que seus amigos fossem massacrados, tudo para manter as aparências diplomáticas. A raiva que surgiu em seu peito era tão quente que ele quase podia saboreá-la, metálica e mortal. Com Molly colocada atrás de si, Danny enfrentou os agentes da CIA. Nunca estivemos aqui, repetiu o líder, mas Danny sabia que algumas verdades eram grandes demais para serem enterradas. Seu primeiro soco atingiu a mandíbula do agente mais próximo com um estalo seco que ecoou pelo armazém. O que se seguiu foi um balé de violência, Danny movendo-se com a fúria de um pai traído, cada golpe carregado com a memória dos amigos mortos, dos dias de angústia, do medo nos olhos de sua filha. Quando o último agente caiu, o silêncio que tomou o armazém foi mais assustador que o tiroteio. Danny ficou de pé entre os corpos, sua respiração ofegante ecoando na escuridão. Molly correu para seus braços e ele a segurou com força, sentindo suas pequenas costas tremendo. O custo estava pintado em sangue ao seu redor, mas enquanto ele sentia o coração de Molly bater contra o seu, soube que faria tudo novamente. Alguns preços valem a pena ser pagos. A primeira luz da manhã encontrou Danny e Molly em casa, o cheiro de bacon frito substituindo gradualmente o fantasma da pólvora. Sentados à mesa da cozinha, eles não precisavam de palavras. O silêncio entre eles era um acordo tácito de que algumas batalhas ficariam para trás, enquanto outras seriam carregadas para sempre em seus olhos. As semanas seguintes testemunharam feridas se fechando, tanto físicas quanto emocionais. Danny descobriu que Molly acordava gritando à noite, enquanto ela notava que ele ficava em alerta máximo sempre que um carro desconhecido passava. Suas cicatrizes eram espelhos, diferentes na superfície, mas iguais na profundidade. Eles aprenderam a navegar juntos por esse novo território, cada dia uma pequena vitória sobre os fantasmas do passado. A oficina mecânica que Danny abriu cheirava a óleo novo e esperança. Suas mãos, uma vez instrumentos de violência, agora diagnosticavam motores e consertavam transmissões. Molly passava as tardes após a escola na pequena sala nos fundos, fazendo lição de casa na mesma bancada onde seu pai trabalhava. Aos poucos, os sons de ferramentas risadas substituíram o eco de tiros e gritos. Anos mais tarde, Danny contaria a história para seus netos, mas não como um conto de horror. Ele a transformava em uma lição sobre resiliência, sobre como o amor pode ser a mais poderosa das armas. Vovô, uma netinha perguntou certa vez, você tinha medo? Danny sorriu, seus olhos encontrando os de Molly através da sala. Só os tolos não têm medo, querida. Os corajosos é que seguram a mão de quem amam e avançam mesmo assim. Molly cresceu carregando suas cicatrizes não como marcas de fraqueza, mas como medalhas de sobrevivência. Como defensora pública, ela usava sua voz para aqueles que não podiam gritar, transformando seu trauma em combustível para a justiça. Danny assistia com orgulho doloroso enquanto ela enfrentava gigantes corporativos e burocracias governamentais. A mesma coragem que a manteve viva no armazém agora mudava vidas. No lago onde pescavam antes do mundo desabar, pai e filha observavam o sol se pôr sobre as águas tranquilas. O silêncio entre eles já não era pesado, mas confortável, o tipo de quietude que só existe entre aqueles que compartilharam o inferno e voltaram juntos.
Enquanto a linha de pesca de Danny balançava suavemente na brisa, ele compreendeu que a verdadeira paz não era a ausência de conflito, mas a certeza de que, não importa que viesse, eles a enfrentariam juntos. E naquele momento, sob o céu que se pintava de laranja e roxo, isso era mais que suficiente. O amor de um pai pode mover montanhas. Like, inscreve-te, sininho, partilha.